Estados Unidos utiliza uma super arma secreta para fazer sua operação na Venezuela de captura de Nicolás Maduro e confirma essas informações com Trump até dando nome, hein? Colocando que seria uma espécie de descombobolador, uma espécie de descompressor que inviabilizou as defesas aéreas. Mas temos também argumentos que colocam isso relatos de próprios soldados venezuelanos que alguns tipos de armas que não ocorreram exatamente disparos, mas inviabilizaram a defesa de Nicolás Maduro. O Trump garante que são armas secretas que nenhum outro país tem. Padrino Lopes, responsável pelas forças venezuelanas, fala que o país foi utilizado para testes. Desi Rodrigues relata mais algumas questões sobre como foi feita a operação e por que ela está coordenando com os Estados Unidos, enquanto a Rússia exige maiores explicações. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, nesse momento em que o dólar caiu de preço abaixo de 5,30, eu acho um ótimo momento para diversificar minhas posições, acho que está numa promoção, e utilizando a Nomad, que tem as melhores taxas, e o meu cupom 50Ricardo, acesso a mais 2% de cashback na sua primeira conversão de dólares, limitada a $50, pô, é praticamente a Nomad te pagando para você converter ali a sua moeda. Vou deixar para vocês o QR Code aqui na tela, a Nomad é sensacional, é gratuita, baixa lá para vocês verem. Além de ter acesso a uma série de benefícios, como o cartão de crédito que eu utilizo, que dá cashback em dólar, que dá pontos que não expiram, e acesso à sala VIP da Nomad nas suas viagens internacionais. Só benefício, link na descrição, ou cupom aqui, QR Code na tela para vocês. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, os Estados Unidos já tinham relatado, porque, vamos lá, nós tivemos uma operação de captura do Nicolás Maduro, que foi feita em uma noite, sem baixas no exército americano. Por mais que, claro, os Estados Unidos sejam muito superiores à Venezuela, nós temos uma operação feita com helicópteros, mesmo que seja a Delta Force, né? Pô, agência ali de elite do exército americano, mas sem nenhuma baixa americana, e começaram a suspeitar de traições que aconteceram. O próprio regime bolivariano, né? O regime venezuelano fala sobre isso também, possivelmente algo desse gênero deve ter rolado, mas foi uma operação que, segundo as informações que a gente tem, contou com 8 helicópteros, drones que foram colocados nos céus e cerca de 20 militares dessa Delta Force. E mesmo assim conseguiram capturar o Nicolás Maduro e também a sua esposa sem maiores dificuldades. Dentre as cerca de 100 pessoas que estavam fazendo ali a vistoria, a gente não teve uma grande resistência, vários militares cubanos foram inclusive mortos, assim como militares venezuelanos. A Venezuela fala também que alguns civis também morreram nesse processo, mas foi tudo muito rápido e sem baixa para os Estados Unidos. Ou seja, é fato que foi um grande sucesso. Agora, como será que os americanos conseguiram fazer isso se a Venezuela não é qualquer país do ponto de vista militar, tinha a cooperação dos chineses e dos russos e também dos cubanos na defesa do Nicolás Maduro? Convenhamos que era um pouco esperado que ia acontecer. Se fosse uma grande surpresa, pô, mas você tinha ali o maior porta-aviões posicionados na costa do Caribe, ameaças constantes, concentração de militares, os Night Stalkers ali também posicionados, mísseis Tomahawk. Alguma coisa ia acontecer. No mínimo, a Venezuela estava um pouco preparada para uma possível incursão. Essa incursão aconteceu, capturou Maduro sem maiores dificuldades. Começaram a suspeitar, até por relatos e por confirmações que foram dadas pelos Estados Unidos, que armas secretas ou armas sônicas foram utilizadas. Por que eu falo isso para vocês? Nós tivemos, por exemplo, a Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, compartilhando na sua rede social o relato de um soldado anônimo venezuelano que disse que presenciou uma arma que, assim, possibilitou qualquer tipo de ação dos militares que ali estavam. O relato fala, né, que em certo momento eles lançaram algo, não sei como descrever, que era uma onda sonora muito intensa. De repente eu senti como se a minha cabeça estivesse explodindo por dentro. Todos nós começamos a sangrar pelo nariz. Alguns vomitaram sangue, caímos no chão sem conseguir se mover. Nunca vimos nada parecido, não conseguimos ficar em pé depois daquela arma sônica, ou seja lá o que os Estados Unidos utilizou contra as nossas forças militares. Professor, então a arma sônica é uma grande revolução militar? Convenhamos que a arma sônica existe, não é de agora, há bastante tempo.
seja na indústria cinematográfica, né? Você pega, por exemplo, o Hulk, já foi combatido com arma sônica. Pra quem assistiu, por exemplo, o Stranger Things, né? Também a Eleven e outras ali. Mas claro, né? Saindo da parte mais fictícia, indo pra parte real, nós tivemos, por exemplo, acusações que armas sônicas foram utilizadas em Havana em 2017 contra diplomatas americanos e canadenses, na época que os dois países estavam bem. Tivemos informações que ano passado o Vučić, atual chefe de governo da Sérvia, também utilizou armas sônicas contra a galera que estava protestando contra o seu governo. Não existe exatamente uma regulamentação internacional contra a utilização dessas armas sônicas, mas elas existem, né? A gente fala que é o dispositivo acústico de longo alcance, ou o LDA. É uma espécie de canhão de som que pode atingir volumes de 150 a 160 decibéis. Para ter uma noção de comparação, um motor de avião, quando ele está decolando, ele mais ou menos ali próximo, estiver perto, 130 decibéis. Professor, e pode promover todos esses problemas, como sangramento, atordoamento, você não conseguir responder? Pode, claro que depende muito da distância e tal, né? Mas o canhão de som, eu diria que é uma coisa que meio que todo mundo já conhece. O próprio Trump, ele colocou, por exemplo, em Davos, que os Estados Unidos é uma grande potência e que todos descobriram isso há 2 semanas, se referindo, claro, ao ataque na Venezuela. Usando armas que ninguém jamais tinha ouvido falar e não conseguiram fazer um disparo contra nós. Por que eu falo que é um pouco contraditório? Porque se ele fala de uma arma sônica, cara, convenhamos, a não ser que tenha uma grande tecnologia diferente, é revolucionário talvez utilizar, né, numa frente, no ataque e tal, e conseguir imobilizar ou inviabilizar a atuação dos militares, mas não é uma coisa, nossa, ninguém nunca tinha ouvido falar. Isso já existe há bastante tempo. Talvez até para tentar tergiversar um pouquinho, o Departamento de Estado dos Estados Unidos colocou uma foto de uma arma laser sendo desenvolvida. A gente sabe que Israel anunciou no passado o equipamento dessa maneira. Os Estados Unidos não tinha anunciado, mas falou que existe aparentemente, mas não sei se foi isso que foi utilizado. Mas o Trump começou a dar alguns indicativos a mais. Em que sentido, professor? O Trump, ele falou que a sua ação na Venezuela conseguiu inviabilizar todas as defesas aéreas, equipamentos chineses e equipamentos russos com seu descombobolador, que seria algo ali, vai traduzido como uma espécie de descompressor, que conseguiu desativar radares, sistemas de mísseis, sem maiores dificuldades, para que os americanos conseguissem intervir no território. Professor, e como que é isso? O Trump falou, sem maiores detalhes, não posso divulgar maiores informações. Professor, mas calma aí. Então é arma de som, é arma laser, é esse descompressor que inviabilizou as defesas. Qual é essa arma revolucionária? Não sei. E sendo sincero, os Estados Unidos, muito possivelmente, não vou divulgar, até porque faz parte tanto do hard power como também do soft power, mas principalmente do hard power, você deixar na imaginação dos países. Então quer dizer que os americanos têm uma arma revolucionária. Pô, que arma revolucionária é essa? Será que é arma laser? Será que é o descompressor? Será que é uma arma sônica com uma nova tecnologia que conseguiria inviabilizar, por exemplo, a atuação dos militares? Os americanos, pelo menos até o momento, não divulgaram maiores informações. Mas é claro que isso preocupa. Preocupa sim, porque existem regulamentações que são tratadas, né? Por exemplo, China e Rússia com certeza se preocupam com uma nova tecnologia militar. Teoricamente, toda nova tecnologia deveria ser compartilhada com o seu inimigo. Não acho, claro, que os chineses e russos façam isso, mas compartilhem, né? Claro que não, faz parte da segurança nacional também. Mas caso tivesse algum tipo de indício de uma arma chinesa e russa, os americanos também se preocupariam e exigiriam maiores explicações. O Peskov, por exemplo, que é o porta-voz, garantiu que tem serviços especiais encarregados de coletar informações sobre o assunto, mas que precisa de maior clareza do Trump com essa declaração em Davos. Poxa, exatamente qual tipo de arma é essa que foi utilizada? O Padrino Lopes, que é o responsável pela defesa venezuelana, falou também que ele tem certeza que a Venezuela foi utilizado como um campo de teste militar para os Estados Unidos, e a Delcy Rodrigues falou também que foi uma coisa assim nunca antes vista na história, já que foi uma operação muito rápida e o próprio governo americano, quando Maduro foi capturado, fez uma exigência para o seu irmão também, Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional, e para o Diosdado Cabello, que é o mais ideólogo ali, né, que comanda as milícias, enfim, venezuelanas, que eles tinham 15 minutos para decidir. Vocês vão cooperar com o governo americano?
Se sim, ótimo, a gente vai manter vocês como os responsáveis pelo país. Se vocês não cooperarem, vocês vão ser eliminados nesse momento. Ou seja, independente dessa nova super arma americana, é fato que uma operação muito bem realizada pelos americanos. E aí, pessoal, qual será essa nova arma do governo Trump, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.